se resolver. E eles também levantam hipóteses, como vão resolver, o que está certo, o que não está. E é interessante essa atividade, que muitas das vezes o aluno ele não consegue resolver um problema matemático, não porque ele não sabe a matemática, mas porque ele não consegue entender o que o problema está pedindo, o que o enunciado está falando. Então, dessa forma, e também pelo fato de ser em grupo, um ajuda o outro, acredito que eles pensam melhor dessa forma. E também essa atividade eu acho que é muito interessante, que ela pode ajudar o aluno na leitura, né? Mesmo sendo um trabalho de matemática, ajudando a leitura e na interpretação de texto. Eu vou falar um pouquinho mais devagar de como que pode se aplicar a atividade. Aí pode ser, igual como eu comecei falando, um probleminha do livro didático. Aí o professor pega esse probleminha, divide ele em frases e coloca e dá para os grupos separados, né? Separar a sala em grupo e dá para eles de forma embaralhada. E o professor explica que antes de solucionar o problema, vai ter que organizar primeiro o enunciado, organizar as frases, né? Para depois vir tentar solucionando o problema. O que se pede do problema lá na matemática. E também o texto fala que lá o professor que experimentou essa prática, que ele observou o tanto que os alunos discutem entre si sobre aquele problema, conversam entre si, pensam em várias possibilidades, as divergências de ideias, né, são menores, há uma facilidade maior trabalhando assim, vamos dizer assim, e também as dificuldades para depois solucionar o problema, ele percebeu que foi menor do que se fosse dado um probleminha da forma que a gente conhece, né? Vamos dizer assim, da forma tradicional. E o texto também fala que esse trabalho, além de abranger a turma toda e de ser em grupo, além de prender também a atenção dos alunos, você pode ir aos poucos aumentando o grau de dificuldade dele, né? Para não ficar muito simples, pode ir aumentando o grau de dificuldade dele. Professora? Oi, Fabiana, acabou? Sim. Aham. Então, alguém do grupo quer complementar mais alguma coisa que julgou pertinente a respeito do texto? Do Mais grupo não, alguma que só eu informação? com o microfone. Ah, só a Fabiana que está com o microfone? Só eu, professora. Ah, sim. Então, ótimo. Fabiana, obrigada pela sua apresentação. E eu queria abrir Sim. para o grupo, para os outros colegas, para ver se eles têm alguma dúvida, queria comentar alguma coisa. Se eles entenderam o que seriam os problemas fatiados. Então, gente, a partir da apresentação da Fabiana, o que vocês perceberam? Pensando aí nessa proposta que a gente está trazendo sobre a interdisciplinaridade entre leitura e escrita, em que contexto que esse problema fatiado, né? Em que medida que ele realmente vai ajudar aí na leitura ou na escrita? O que vocês perceberam? Eu acho que ele fala um pouco daquela parte lá do texto da matemática mesmo, né? Que vai criando um entendimento da criança através da leitura, né? Para ela conseguir resolver a matemática. Ela precisa fazer uma interpretação e aumentando o grau aos poucos. Pelo que eu entendi, foi isso. Sim. E ela também consegue ter
os dois letramentos, o matemático, né? E o letramento e a alfabetização no português. Então, entre as duas, interdisciplinaridade, professora, esqueci a palavra. Mas os dois casam direitinho, porque até na alfabetização, né? Até nos vídeos que a senhora mandou, a senhora faz muito isso, mas fez com o português. E aí ele está usando a matemática. Então, automaticamente vai estar casando as duas coisas. Matando dois coelhos com uma cajadada só. Mais ou menos isso. Ô, professora, Sim. e o que eu achei interessante dessa atividade é porque ela é simples e abrange muita coisa, você pode fazer várias coisas, né? Trabalha muita coisa com uma atividade simples. Às vezes a gente fica pensando o que fazer, pensando em coisas mirabolantes, e um simples, você fatiar o problema, traz um benefício tão grande. Pois é. Então, é a gente também repensar algumas práticas, né? Então, eu até não sei se eu comentei, foi com vocês, até a forma como eu trago um problema, né? Que no caso a gente está falando de um problema, mas poderia ser também a regra de um jogo. Eu poderia trazer a regra de um jogo de forma fatiada, em que os estudantes, antes mesmo de entrar no jogo, eles têm que entender a ordem dessa regra. Então, vocês estão vendo ali, primeiro eu trouxe o exemplo de fatiar lá as parlendas para trabalhar o processo de alfabetização e letramento. Agora, esse texto pensou na perspectiva de trazer um problema fatiado. Mas quando eu vou trazer um jogo, eu também posso fatiar as regras. Só que tudo também vai depender do objetivo do professor. Então, o que o professor quer desenvolver com aquela atividade? Né? Então, um problema, por exemplo, muitas vezes a criança vai perceber que aquele pedacinho do problema é o último, porque tem um ponto de interrogação. Então, olha aí, eu trabalhando com as crianças também o sinal de pontuação. Eu não vou ter a aula para falar sobre sinais de pontuação. Os sinais de pontuação eu estou trabalhando dentro do contexto da leitura e da escrita e ainda da aula de matemática. Então, vocês estão conseguindo perceber essa contextualização das atividades? Não tem exatamente a hora do português, não tem a hora da matemática, tá tudo junto. E, ao mesmo tempo, eu estou ali trabalhando os conteúdos. Deu para perceber essa situação? Sim. Pessoal, tá todo mundo aí? Aham. E, além de resolver, eu fiz uma anotação aqui para perguntar para vocês. Como que exatamente o problema fatiado ele pode auxiliar na leitura? Por que ele vai auxiliar aí no processo de leitura? Porque quando os alunos forem montar o problema, professora, eles vão ter que decodificar, né? Formar as frases nas posições corretas, eles vão ter que ler. Então, acredito que é nessa forma. Sim, sim, exatamente. E depois que eles lerem, eles ainda vão ter que interpretar para conseguir, de fato, resolver o problema, né? Se a gente pensar, por exemplo, fazendo uma... Pode falar? Pode. Se a gente pensando na questão do jogo, né? O jogo, ele já é fatiado, as regras, né? E os problemas, por exemplo, ali no texto que a gente leu, tem muita correlação os problemas matemáticos com os jogos, né? A questão da problematização. Então, assim, se os jogos já têm essa questão das regras fatiadas, na regra 1, regra 2, né? Então, acho que também, não é que facilita, mas a compreensão, ela chega mais fácil, né? Se a gente passar por etapas, assim, né? Eu acho que a interpretação do problema pode fazer mais sentido, né? Fatiando aí Sim, eu entendi o que você quis dizer. Mas a autora, quando fala do problema fatiado, é realmente trazer o problema como se fosse, assim, frases. Igual a parlenda que a gente trabalha no processo de alfabetização. Entendi. A mesma coisa com os problemas. E traz tudo misturado. E a criança tem que conseguir colocar as frases do problema na ordem para interpretá-lo.
Entendi. Entendi. Então, a mesma coisa a gente pode fazer com as regras do jogo, porque as regras têm o passo a passo, Sim. né? Que você falou. Então, esse passo a passo, eu posso trazê-lo fatiado e embaralhado. E a criança tem que entender qual que é o passo 1 desse jogo. Né? Qual será o passo 2? Qual será o passo 3? Conseguiu entender agora? Consegui. Então, ótimo. Beleza. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa ou ficou com alguma dúvida? Não. A hora é agora, hein? Todo mundo entendeu tudo? Então, ótimo. Obrigada, Fabiana, pela apresentação. E agora vamos para o grupo 5. É o nosso grupo, professora. A gente vai falar sobre problemas, resolvendo, produzindo e analisando. Então, esses problemas, eles... Peraí, rapidinho, Lud. Só colocar um negócio. Não deu certo, não. Ai, desculpa que eu não tô... Eu tirei aqui. Peraí, rapidinho. Peraí. Tá dando para ver as coisas? Tá. Estamos vendo. Então, esse daí, né, é o nosso, nós vamos falar sobre problemas, resolvendo, produzindo e analisando, né, com continuidade muito no texto do Fatianos lá, que tem um pouquinho a ver com os problemas fatiados. Nosso grupo é composto por Amanda, Renata, Gabriela, Ludmila e Luana. Pode falar? Já então, demora para me trocar, mas tá indo. Tá. Esses problemas, eles estão presentes, né, no nosso currículo escolar, faz parte, e ele deve estar presente desde os anos iniciais da educação infantil, e ele é uma preocupação do professor, né? O problema é uma preocupação do professor da forma como o aluno... É uma preocupação... Ai, gente, eu tô nervosa. É uma preocupação dos professores que o aluno aprenda esses problemas, mas cabe ao professor repensar como que esse aluno vai aprender esse problema, porque em relação à especificidade da idade de cada aluno, né? E para que esse problema seja significativo para o aprendizado desse aluno, porque, igual a gente muito estudou sobre essa questão da decodificação, de nada vale o aluno decodificar esse problema e não entendê-lo de forma significativa, né? Que seria que a Gabi vai falar, que seria o ensino mecânico. Pode falar, Gabi. Então, nós percebemos que uma coisa chave para essa questão da resolução dos problemas, ou qualquer outra matéria que for selecionada, que o professor for lecionar, muito importante mesmo, é a prática pedagógica que o docente vai utilizar. Então, assim, querendo ou não, essa prática pedagógica vai mandar ali naquele processo todo. Por exemplo, é perceptível que a maioria das vezes esses problemas matemáticos, eles são apresentados para o aluno, o primeiro contato do aluno é aquela forma mecânica, né? Onde o professor passa aquele modelo de operação para o aluno, aí o professor dá o problema e fala, essa questão aqui, esse problema a gente tem que fazer uma operação de adição ou de subtração. Aí o professor acaba dando uma resposta, falei rapidão, mãe, eu tô pensando no trabalho. Amém. Aí o professor ele acaba dando a resposta para o aluno, ou indicando para o aluno qual era aquela resposta. Mas só que aí essa prática pedagógica, o nosso texto fala sobre uma prática. Mãe, pode só parar de latir? Desculpa, gente, desculpa. E o texto ele fala sobre uma prática pedagógica mais reflexiva. O que é essa prática pedagógica mais reflexiva assim, nesse problema? Nessa questão da resolução dos problemas. É você fazer o aluno
pensar para resolver o problema. Ou seja, na hora de intervir ali, ele vai fazer perguntas abertas que levem o estudante a pensar sobre a estratégia, o resultado, a lógica daquela situação, sabe? E quando o professor ele instrui o aluno a isso, ele constrói junto com o aluno essa questão, ele constrói junto com o aluno, junto com a sala, né, inúmeras possibilidades de resolução. Ou seja, mais para frente nós vamos ver um exemplo de uma atividade em que vocês vão perceber isso explícito, essa questão da construção de inúmeras possibilidades. Essa questão também dessa prática pedagógica mais reflexiva é importante que o quê? Que o professor ele crie junto com os alunos essas inúmeras possibilidades de resolução, né? E o professor, nesse momento, ele cria estratégias, é importante ele criar estratégias que, de certa forma, ele ampare o letramento alfabético, né? Que ele... Eu não estou pensando... Que nessa parte, que na questão do letramento matemático, ele auxilia a criança nessa condução, nessa construção do letramento matemático. Agora nós vamos mostrar no nosso texto, fala sobre algumas atividades que a professora desenvolveu com os alunos. A gente pegou uma das atividades e vai conversar um pouco sobre a atividade agora. Pode falar, Luana. Então, boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre essa atividade que a professora passou. Ela deu uma imagem, para através dessa imagem, o estudante, né, a criança, vai criar uma situação de problema. Então, ou seja, ela não deu o problema pronto, ela deu a imagem para o aluno poder observar e, a partir disso, montar o problema matemático. Aí, observamos que no quadro 2, tanto o estudante 5 quanto o estudante 6, eles conseguiram alcançar o objetivo proposto, da forma que a professora queria que utilizasse. Portanto, no estudante 6, ele usou a adição, e o estudante 5 usou a adição e o estudante 6 a subtração. Não. Não é não? Não, é só a ordem dos estudantes que está diferente, tá, gente? Estudante 1, 2, 3, mas é a mesma coisa que ela está falando. É porque na apostila tá assim, gente, mas tá certo. É que a gente deu uma... No quadro 3, pode mudar, Gabi? No quadro 3, isso, estudante 7 lá embaixo, tá vendo? Pode olhar assim. No quadro 3, já não houve a questão problema. Ou seja, não foi estruturado da maneira que a professora queria. Então, eles já fizeram a pergunta, a questão problema, como se ele já estivesse dando a resposta do que era para fazer, e não a questão problema. Já no quadro 4, eles iniciaram com a problematização de subtração, mas na hora de responder, se a gente for observar, ele vai responder como forma de adição. Então, por um lado está certo e por outro lado está errado. Se for olhar pela lógica, né, a resposta foi errada porque não era essa a situação problema. A situação problema era para subtrair, não para somar. Então, nesse caso, a gente pode observar que foram analisadas as formas, as reflexões de cada estudante, observando a interpretação dos mesmos. Os alunos, a partir disso, eles conseguem se autoavaliar. É importante também que o professor, ele deixa ele apresenta para o aluno a forma, mas o aluno que vai interpretar de acordo com o que ele observa. E é isso. Gabi, você quer falar alguma coisa? Não. Eu estou um pouco nervosa, mas eu já fechei essa parte. Pode mudar. Essa questão aí é só ressaltando que nesse exercício, nessa atividade que a professora deu, a questão não era, nem se limitou a essa questão de certo ou errado, não. Mas a professora queria observar a análise da turma referente àquela questão lá de avaliar, de observar
a imagem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o letramento científico. Matemático. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Pode falar, você ia falar. Não, só dei boa noite. Ah, tá. Eu vou ler um pouquinho, segundo a BNCC, o que significa, o que é, né, o letramento matemático, e depois eu vou explicar um pouco. Segundo a BNCC, o letramento matemático é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjunturas, a formulação e a resolução de problemas, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Ou seja, vai além dos cálculos. É valorizar o processo da criança no processo matemático. Ou seja, não é fazer junto com a criança, é construir junto, né? Não é dar resposta pronta, é valorizar todo esse processo. Ou seja, o letramento matemático, ele é saber interpretar os problemas, né? Saber fazer a resolução, saber interpretar as tabelas, os dados, e o professor trabalhar junto. Esse que é o letramento matemático. Só um minutinho. Amanda? Oi? É a Amanda agora. Acho que a Amanda não tá. Tá aí? A Amanda não tá, Gabi. Tá não? Não. Então, para finalizar, nós pensamos, né, juntas e deduzimos que, na verdade, o texto fala sobre isso, né? Que mais que você valorizar, que o professor, o docente nesse momento, mais que valorizar só a resposta, ele precisa considerar toda essa questão do processo de reflexão, de análise e investigação do aluno, que cai lá naquela outra questão que a gente acabou de falar, sobre você não achar o certo e o errado, mas sim aquele caminho que conduziu o aluno até aquela resposta, né? No entanto, o professor, né, na hora de intervir, ele precisa ter muita clareza daquilo que ele está trabalhando. Ele precisa também criar possibilidades que sejam assim, significativas, né, para cada aluno específico, para que nesse momento que a criança ela começa a desenvolver o hábito e o gosto pela matemática. Então, mais uma vez, a gente cai naquela questão da prática pedagógica, das pedagógica, da didática do professor, que é muito importante nessa questão do letramento matemático. Eu estava observando uma questão que o nome do nosso texto é Resolvendo, Produzindo e Analisando. Eu estava observando e lembrando alguns anos atrás, quando a nossa professora dava para a gente o problema, ela colocava assim, resolva o problema, ou alguma coisa do tipo, mas sempre vinha resolva. Nunca vinha, por exemplo, resolva, produza e analise. Não vinha assim, vinha resolva. Então, assim, a gente cai lá naquela coisa mecânica de novo, né? E esse texto é isso que ele nos propõe. Além de só resolver, é produzir e analisar essa questão desse problema com a criança, dessa construção desse problema, essa questão do problema com a criança. A nossa referência. Eu queria ter colocado a referência do livro, mas só que eu não achei o autor, assim, aí eu fiquei meio perdida, assim, acabou que eu não coloquei para não colocar errado. Mas nós visitamos a BNCC e o livro, esse livro que a professora passou para a gente. E é isso. Uai, queria me desculpar, então, com o grupo, eu não coloquei essa página, não? Essa página? Você colocou essa página para a gente, mas eu fiquei confusa no nome do livro que estava lá embaixo, mas eu procurei na internet e fiquei meio confusa, aí eu preferi não colocar, para não colocar errado. Ah, tá. Até admirei que eu tinha em mente que eu havia colocado essa página. Não, colocou. Não, mas sem problemas, e obrigada ao grupo. O grupo foi além também do texto, procurou informações fora, né, para entender o texto de uma forma mais significativa. E eu queria ver se os colegas têm alguma questão, queria perguntar alguma coisa, alguma dúvida.
Tá tudo tranquilo? Não estão tendo quase pergunta nenhuma? Tá entendendo tudo? É por isso? Ô, Carla, só para completar no nosso grupo, na hora que eu estava lendo esse texto do resumo, para mim bateu muito aquela questão dos vídeos que você passou para a gente da alfabetização, que era aquela questão, a mesma coisa que você fazia com os alunos, falar, Miguel, lê pra gente aí, vê como é que você chegou na questão e tal. Então, eu lembrei muito, assim, bateu muito com essa questão de fazer o aluno refletir, porque na época que eu estudava, a gente não era instigado a ter isso. Ou era certo ou era errado. Então, assim, a gente se via pressionado, você não tinha nem tempo para refletir. Às vezes, o professor não te dava essa certa autonomia. Então, na hora que eu estava lendo o texto, eu lembrei muito sobre a questão daqueles vídeos, você fazendo o aluno refletir sobre a questão, para ele mesmo conseguir deduzir as hipóteses e conseguir aprender, né? Isso que a Ludmila trouxe é muito importante, até que eu vou aproveitar isso que ela falou e vou pegar um gancho para problematizar um pouco algumas questões aí. Eu sei que às vezes a nossa fala, isso está um pouco assim, enraizado. Então, a gente precisa desconstruir algumas coisas. Eu entendo que às vezes fica nervoso para apresentar e tudo mais, mas só para a gente pensar aqui juntos. Então, uma questão aí que vocês falaram, né, durante a fala de vocês, e tal, que o aluno ele vai aprender o problema. Será que o aluno ele aprende o problema? Para que serve o uso de problema no contexto da sala de aula? É para ele aprender o problema? É para quê? Na verdade, Interpretar. É resolver o problema, entender e resolver o problema. Né? Então, eu quero que vocês percebam que trabalhar na perspectiva da resolução de problemas não tem certo e errado necessariamente, e não tem também aprender o problema, mas o estudante ele passa a desenvolver uma habilidade para conseguir compreender e resolver esse problema, né? Então não é aprender o problema, é desenvolver habilidade para a resolução de problemas. Conseguiram perceber essa diferença? O aluno ele não aprende, ele desenvolve a habilidade para tal. Entendeu? Por isso também que não tem certo e errado, porque o aluno, o problema, ele também não é estruturado. Então, ele vai desenvolver um certo raciocínio que vai justificar a sua resposta. E muitas vezes o problema ele é aberto. Então, por exemplo, não tem essa coisa, marque com X a resposta correta. Não existe isso na perspectiva de resolução de problemas. Resolução de problemas tem um problema, no máximo uma imagem para ajudar a interpretar o problema, e o estudante que vai desenvolver a sua resposta. Não tem nada de marcar com X, não tem nada pronto. É tudo o estudante que desenvolve um raciocínio que justifica a sua resposta. Isso ficou claro também? Sim. sim. Alguém quer complementar com essas ideias? E outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, igual a Luana colocou, porque o estudante não deu a resposta certa. Então, a gente pode falar, ao invés de falar a resposta certa, o estudante, a princípio, não conseguiu compreender ou desenvolver um raciocínio para chegar à resposta esperada, né? Podemos dizer assim. Porque, às vezes, certo e errado fica uma coisa muito já pré-fixada. Né? E, às vezes, também com o raciocínio que o estudante utilizou, se justifica a resposta que ele deu. Né? Então, não é que está exatamente errado, mas ele compreendeu aquilo de uma outra forma. Né? Professora. Quem está falando, Luana? Sim, pode falar. Fabiana. A Fabiana? Pode falar. Isso. A senhora falando disso, eu me recordei que agora que eu tive um professor de matemática que para ele não interessava o resultado, mas sim o cálculo, o caminho que a gente fez para chegar até aquele resultado, sabe?
que faz a gente observar isso, né? Que não é... que tem que saber interpretar, vamos dizer assim, entender o que está se pedindo. Sim, sim, exatamente. Igual muitas vezes o algoritmo, né, a continha que é montada, ela às vezes nem sempre ela é necessária. Às vezes o percurso que o estudante faz para conseguir chegar àquela resposta, ele nem necessariamente precisa de montar a continha para se chegar àquela resposta, né? Então, isso é muito interessante mesmo, e são raros esses professores. Alguém quer comentar algo mais sobre isso? Luana, quer comentar? Ia falar alguma coisa? Não, para mim ficou claro, professora. Então, ótimo. Então, agora vamos à apresentação do próximo grupo. Próximo grupo, já é o grupo 6 agora? Fiquei perdida. Sim. Já é o grupo 6. Obrigada, grupo 5. Parabéns pela apresentação. Igual eu falei, vocês foram além do que foi proposto, né? Isso é muito bom. Obrigada. Então, vamos lá, grupo 6. Grupo 6 aqui, professora. É João Vitor que está falando? Exatamente, o próprio. Em corpo, em casa. Então, ótimo. Então, vamos lá, professora. Agora eu tive que tirar, eu estou isolado no meu quarto, então estou sem contato com o pessoal de casa. Então, o meu grupo, professor, eu não vou fazer o compartilhamento aqui, não, porque até o nosso grupo, ele vai ser um complemento do grupo que eu acabo de apresentar, né? O nosso grupo, ele está com o nosso tema, que é resolução de problemas na educação infantil, certo? Então, nós trabalhamos nessa questão de resolução de problemas na educação infantil, vindo a princípio com a história da resolução de problemas nessa faixa etária, na educação infantil. Como isto? Pensando que o aluno, a criança, ela já vem com a questão de resolver problemas desde o início, pois é algo a qual ela começa no início da vida dela e vai até o final da vida, que é a resolução de problema. Que, querendo ou não, a resolução de problema está ligada com a interdisciplinaridade, porque é uma atividade a qual você pode agregar várias matérias dentro de uma só. Até porque todas as matérias a qual nós temos, né, a criança tem, ela está ligada com a resolução de problemas. Tanto matemática, ciência, geografia, pois quando o professor ele passa uma atividade para a criança, ela está ali, ela vai ter que resolver aquela situação, problema, certo? Então, nessa questão, partindo desse pressuposto, né, assim como acontece na aprendizagem da escrita, né, os conceitos matemáticos dentro disso, também eles estão presentes, né, desde muito cedo na vida da criança, do aluno, né, como o brincar, a questão de falar dentro da própria casa, né, a brincar, no ouvir uma história, como você pega uma história, por exemplo, 3 porquinhos, a história de 3 porquinhos, quanto já tem a questão de números, por exemplo, que 3 porquinhos. Então, até na questão no conto de história, você tem a questão de trabalhar essa questão da criança, de resolver problemas. O resolver problemas, ele está agregado também ao pensamento da criança, porque nós temos em mente que resolver o problema está condicionado só na questão de números, de contas, mas não é isso. Quando você coloca uma criança para pensar sobre uma história, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, mas por que a Chapeuzinho Vermelho passou pela floresta e a mãe dela falou para ela não passar? Por exemplo, é uma questão de resolver um problema com a criança, que ela vai ter que pensar, vai ter que raciocinar, vai ter que prestar atenção na história e assim ela dá continuidade, né? Por exemplo, se uma criança ela ganha 4 balas, uma outra criança ganha 2 balas, mesmo ela não tendo um conhecimento prévio referente a isso, ela vai ter a noção que a outra criança ganhou mais do que ela, ou vice-versa. Então, esse é o mesmo que ainda não ela tem esse conhecimento, né? Matemática já parte desse princípio, a qual foi colocado aqui, né? É importante, né, que as crianças sejam motivadas constantemente a buscar respostas para diferentes situações do cotidiano. Como, por exemplo,
qual o caminho que ela passa pela escola. Se ela muda o caminho da escola que ela está indo, ela vai parar e vai raciocinar, vai resolver o problema. Mas por que eu estou passando por esse caminho, sendo que eu passo por outro? A criança, ela tem muito isso. E como a criança, ela tem a curiosidade, ela é curiosa para isso, então fica muito fácil a gente trabalhar com esse tema dentro de uma sala de aula. O princípio de trabalhar com a questão da resolução de problema com a criança, no ponto de vista do nosso grupo, foi ser partir das atividades lúdicas, que é uma forma mais fácil para a criança entender, e também é uma forma com a qual você poderá trabalhar a questão de número, a questão de jogos, de raciocínio lógico com a criança. Por exemplo, você vai trabalhar com a criança jogos de dominó. A criança já não conhece dominó, você vai explicar para ela a questão das regras, da forma que ela entenda, mas ela vai raciocinar que para ela montar um jogo de dominó, ela vai ter que colocar números iguais, né, peças iguais. Então, muitas crianças não conhecem a questão de número, não tem esse conhecimento, mas ela vai pelas cores. Então, você já entra numa outra matéria, como eu disse anteriormente, a questão de você trabalhar a interdisciplinaridade, você trabalha vários temas, várias matérias com a criança dentro de uma só. Até porque, no início, quando a criança está no ensino infantil, no ensino fundamental, a maioria das escolas municipais, por exemplo, estaduais, é um professor que dá várias matérias. Eu, por exemplo, quando eu iniciei a escola municipal, eu tinha 2 professoras apenas. Uma que dava matemática, português e ciência, outra dava geografia, história e educação física. Então, quer dizer que o professor ele vai ter que ter essa questão desse conhecimento para ele estar aplicando essa resolução de problemas com a criança. Por exemplo, isso, se você pode trabalhar com a criança, você coloca para a criança fazer um desenho, né, para ela desenhar, coloca 2 caixas de lápis em cada mesa. A criança, você já coloca 2 caixas de lápis, sabendo que são números iguais. Então, divide, por favor, 3 para cada, 4 para cada. A criança, ela vai entender que ela vai ter que colocar lápis de quantidades iguais para cada um que está ali, mesmo ela não tendo esse conhecimento referente à questão de saber a quantidade de números, né? Por outra coisa também que na resolução desse problema, igual eu coloquei, que ela vai além da questão matemática, por exemplo, coloca uma criança, eu quero subir numa árvore. Como que eu vou fazer para subir nessa árvore? Você vai levar a criança a pensar como ela vai resolver esse problema, certo? Então, você leva a criança. O levar a criança a raciocinar, a pensar, ela é uma forma tão intensa que você coloca a criança para ter um pensamento mais profundo referente à situação a qual o professor colocou, e assim, de certa forma, você vai incentivar aquela criança a sempre estar com o intuito de pensar em resolver problemas. Porque, como eu disse, a questão de resolução de problemas, ela vai além. Ela começa lá no ensino infantil, ela vai ter a criança formar e pela vida toda. Nós hoje estamos na faculdade e hoje resolvemos problemas, né? Então, uma resolução de problemas na faculdade, com atividades e etc., né? Então, por exemplo, isso leva também você a trabalhar a questão da essa resolução de problema também na própria casa da criança. Quantas pessoas moram com você? Mora eu, meu pai, papai e mamãe. Então, são 3 pessoas, né? Quantos pratos? Então, se tem 3 pessoas na sua casa, quantos pratos que eu vou colocar na mesa? Então, é uma questão de você estar trabalhando de uma forma mais intensa com a criança. Porque a resolução de problemas com a prática pedagógica de educação infantil, ela adquire um sentido importante quando, além de as crianças poderem aplicar o que já sabem, né, ela também vai estar possibilitando produzir novos conhecimentos, a partir do que ela já tem, do que ela já conhece, aí vem um professor agregando aquele conhecimento prévio a qual a criança já trouxe na sua bagagem, né? Neste processo, né, as crianças estão ali buscando uma solução e discutem na mesma proporção com outras crianças. É muito bacana quando você coloca, né, até alguns vídeos que a senhora colocou, que a senhora postou, você coloca uma atividade com a criança ali na mesa, uma resolução de problemas, e é bacana o contato uma com a outra, resolvendo aquele problema. Isso é muito importante, porque você está trabalhando na questão de a criança ver problema, a questão dela ajudar a outra criança também, e assim elas ter essa questão de trabalhar junto a resolução de problemas e assim compartilhar até o conhecimento. Né? Porque as situações do dia a dia, ela apresentam muitas oportunidades e desafios, e podem servir como contexto para a constituição dos problemas, pois a criança ela tem a questão de atribuir o significado a elas. Então, a partir da situação, problema,
que foi colocado, é possível a gente utilizar a utilização de contagem, noção de tempo, questão de notação de numérica, registro, não convencionais, espaço. É preciso a gente estar considerando que a solução ao problema não pode, ela tem que ser colocada de acordo com a vivência da criança, até para a criança estar tendo um aprendizado melhor, ela apresentar ela está apresentando uma forma de aprendizagem melhor também, certo? E isso você coloca como uma forma de você trazer para a criança a possibilidade dela até abrir, expandir novos interesses referente àquilo. Porque a maioria das crianças hoje tem uma dificuldade enorme na questão de resolução de problema, até pela forma que é passada. Como foi citado em alguns demais grupos, é até a questão de você trabalhar com o professor isto. Porque não adianta nada a gente colocar isso aqui se o próprio educador, se o próprio professor, ele não tem aquela noção do que aplicar para a criança, a forma de aplicar. Então, trazendo a ludicidade para esse tema, é de extrema importância também a satisfação você ter o retorno com os alunos é muito melhor para isto. Então, trabalhando na educação infantil é vivenciando as práticas com a resolução de problemas nas aulas, matemática, ou dentro também da literatura. Porque a criança, dentro da literatura, você tem essa questão de trabalhar também, agregar essas matérias. Né? Como nós colocamos também aqui no nosso trabalho, a resolução de problema possibilita o contato com a literatura infantil, e mais especialmente com contos de fadas. Eu usei aí o tema, né, do Chapeuzinho Vermelho, coloquei a questão dos três porquinhos. Então, tem vários contos de fadas que a gente, ao ler, você não tem aquela percepção que coloca a questão de resolução de problema para a criança. Então, por exemplo, o Pinóquio. O Pinóquio, quando ele mente, o nariz dele cresce. Então, o que nós podemos fazer? O que o Pinóquio pode fazer para o nariz dele não crescer? Então, você leva a criança até a resolução desse problema. A criança vai raciocinar. O que ele pode fazer, porque ele não pode mentir. Então a criança pensou, raciocinou, resolveu um problema que para o Pinóquio, nariz dele não crescer, ele tem que parar de mentir. Né? Então você tem que desenvolver a sequência lógica do pensamento infantil. Você tem que estar você tem que interpretar a situação com a criança. É desenvolver a capacidade de atenção, de socialização, estimular a capacidade criativa e enriquecer a imaginação da criança. Né? Colocamos alguns tópicos aqui que vêm como ordenar conceitos de formas e ideias, despertar o interesse da criança por contos de fadas, dentro dessa percepção que quando você trabalha a questão da resolução de problema dentro da literatura, você trabalha de forma agregada, como eu disse, como tem alguns professores que dão várias matérias para a mesma turma, então você agregar essa questão, você trabalha a indisciplinaridade dessas matérias junto, você vai ter um desempenho muito melhor da sua turma. Né? Você tem que escutar contos lidos, apreciar a leitura feita pelo professor, escolher livros para ler e apreciar com as crianças. Nós temos muitos livros infantis que relatam essa questão. Então, nós até colocamos aqui, nessa questão, que é a reflexão da escrita, né, sobre atividades desenvolvidas com as turmas. Né? Então, os estudantes, num período, até na questão de aula, quando você coloca uma criança, vai ter uma criança no infantil, por exemplo, leva ela para a escola, fala, daqui a pouco a mamãe volta. Então, a criança ela fica naquele tempo. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar? Então, já é uma questão de estar resolvendo a solução dos problemas. Então, trabalha com a criança frente a isso. Então, por exemplo, a mamãe vai demorar para ir buscar, então vamos fazer aqui. Quanto tempo você acha que você fica aqui? Vamos trabalhar isso? Então, você pode buscar do dia a dia da criança, colocando isso e desenvolvendo problemas, e colocando a criança para resolver problemas, né? Colocando isso, que é colocar dados no quadro para a criança, por exemplo, você coloca no quadro lá, o professor vai montar, né? Coloca no quadro lá palavras diferentes com números. Pede a criança elaborar, resolver aquele problema, vai ter que identificar o que está ali e resolver algum problema, né? Raciocinar para resolver o problema. Então, o raciocínio, ele vem de acordo com ele está junto com a resolução de problemas, certo? Sim, ok.
Então, professor, então o nosso conceito, né, para estar finalizando, o que nós colocamos foi a questão de resolução de problemas dentro do cotidiano, dentro da vivência da criança e trazendo do próprio lar para a escola e da escola para o lar. Então, é um trabalho integral, é um trabalho que vai interagir o lar da criança junto com a escola, porque é fundamental na criança você trazer as coisas do cotidiano a qual ela está acostumada para dentro. Então, resolver problemas do cotidiano dela é a forma mais fácil de você estar estruturando a criança para ela ter um potencial melhor na resolução de problemas do dia a dia, dentro também resolução de problemas dentro das atividades e também até levar para a vida. Então, é isso. João Vitor, eu queria também que você trouxesse aqui para a gente o exemplo que traz no livro da história que a professora usa dos 7 anões, Branca de Neve e os 7 anões. Conta para a gente o exemplo. O que a professora, né? A professora fez tipo uma sequência didática e desenvolveu várias atividades dentro desse conto da Branca de Neve. Só que teve uma atividade específica em que ela trabalhou a matemática. Como que foi essa atividade? Sim, eu vou estar lendo para os colegas, né? O que está aqui. Cada criança recebeu uma folha com a imagem dos anões e as 9 barrinhas de ouro, já recortadas, né? Para poder dividi-las e em seguida registrar, colocando o resultado na partilha. Então, a professora colocou os anõezinhos e deu alguns formatos de barrinha de ouro para as crianças. E essas crianças, ela tinha que colocar a quantidade igual para todos os anões. Então, a professora pegou uma história, um conto de fadas conhecida, qual todas as crianças gostam, colocou os anões e propôs para a criança dividir entre os anões as barras de ouro, já que o filme conta, né, o conto, a historinha conta que os 7 anões trabalhavam na questão do garimpo de ouro. Então, ela trouxe isso, que é uma coisa com a criança ela já se identificou, porque no filme, na historinha, conta que eles trabalhavam dessa forma. Então, ela pegou isso, até para ser uma questão até para a criança já tendo esse conhecimento sobre o tema. Então, colocou ali, eu tenho aqui X barrinhas, só tem um tanto de anõezinho. Então, quantos barrinhos vai ser para cada anãozinho? Então, a criança, como ela não tem a questão, algumas crianças ainda estão nesse trabalho de identificar quantos números são, não tem esse conhecimento ainda, a criança colocando um por um, ela vai conseguindo se encontrar nessa atividade. Então, ela coloca cada barrinha em um, depois coloca mais outro e aí vai por diante. Ela vai chegar no objetivo a qual o professor colocou, e assim ela vai estar adquirindo conhecimento. Então, a proposta da professora foi a questão de dividir as barrinhas de ouro de forma igual para cada anãozinho. Isso, e essa foi uma atividade bem interessante, que você viu aí, né, João Vitor, o papel de intervenção da professora, passando nos grupos, perguntando como que a criança fez para resolver esse problema, né? Sim. E olha só que interessante, trabalhando a ideia de divisão com crianças aí de 5 anos de idade, com crianças de educação infantil. Então, a gente precisa desmistificar, por exemplo, que para trabalhar a divisão, eu tenho que trabalhar a multiplicação primeiro. Ou para trabalhar a adição, para trabalhar a subtração, eu tenho que trabalhar a adição primeiro. Não! As ideias estão presentes desde quando a criança é pequena, né? Então, isso é importante o professor também entender. Então, o João Vitor trouxe um exemplo aí, né, que o texto fala sobre usar esses momentos de vivência dos estudantes, dessas vivências das crianças, para trazer para a resolução de problemas. Então, o professor está o tempo inteiro, entre aspas, ensinando, auxiliando a criança no processo de construção do conhecimento. Então, o João Vitor trouxe o exemplo do lápis de cor, né? Tem lá 2 caixas de lápis, são 4 alunos, quantos lápis, por exemplo, vai dar para cada um? Mas também a gente pode aproveitar isso no momento do lanche. Por exemplo, tem 12 estudantes, 12 crianças e 3 laranjas partidas em 4. Né? Vai ser o suficiente? Ou então tem 3 laranjas, 12 estudantes, como que a gente vai partir essas laranjas para ser possível distribuir um pedaço para cada? Um outro exemplo também, quando vai distribuir as atividades, antes da criança distribuir,
você pede para ela contar quantas atividades tem, contar quantos coleguinhas tem. Aí você pergunta, vai ser o suficiente? Vai precisar de mais atividades? Vai precisar de menos atividades? Então, olha só, até no momento de distribuir uma atividade, você pode trabalhar conceitos matemáticos. Outra também, por exemplo, no momento de uma brincadeira, no momento de jogo, você tem que dividir a turma em grupos. Então, você lança a pergunta para a turma, então, quantos grupos de 3 crianças dá para a gente dividir? Ou então, eu preciso de 5 grupos, quantas crianças a gente vai ter em cada grupo? Né? Então, por exemplo, fazer até coisas propositais, com a ideia de sobrar a criança para ver qual que vai ser a resolução que eles vão dar para aquela situação. Por exemplo, tem 11 crianças e é para dividir em 2 grupos. Vai sobrar uma criança, então como que a gente vai fazer isso? Então, trazer, inclusive, problemas sem respostas fechadas para as crianças pensarem. Uma vez também eu trabalhei com elas, pensando nessa ideia de utilizar os contos para trabalhar, inclusive, a matemática. Eu trabalhei com elas a história do patinho feio e problematizei. Como que de uma pata nasceu um cisne? Então, cada criança deu uma resposta diferente, justificando como que de uma pata nasce um cisne, né? Que é a história do patinho feio. Então, a gente tem que ser criativo e pensar em N possibilidades para desenvolver essa língua matemática, a língua portuguesa, de uma forma realmente interdisciplinar e que seja interessante para a criança. Alguém quer complementar alguma coisa? Obrigada, João Vitor, pela apresentação. Alguém quer complementar alguma coisa, alguma dúvida, trazer alguma questão? Nesse caso, o jogo aquele jogo das cadeiras também seria interessante para trabalhar a matemática, né? Como você sugeriria isso? É Raquel que está falando, não é? É o que a senhora acabou de falar, da questão de que sobra uma criança. Ou sobra uma... não, falta uma cadeira e sobra uma criança. Sim, a gente pode trabalhar com ideias matemáticas também. Isso. Exatamente. Alguém quer trazer alguma outra contribuição? Professora, só queria colocar uma questão que eu achei bacana, né, na leitura, que é uma questão que a senhora sempre fala, né, igual que algumas crianças, ao tentarem pensar sobre a distribuição e participação e a divisão, né, ficaram um pouco confusas. Nesse momento, intervimos novamente, pedindo que repetisse a contagem, analisasse, comparando a quantidade de barras de cada anão. Então, o que acontece é quando a criança ela erra ali, a abordagem a qual você vai colocar para a criança, você vai falar para ela fazer, isso é muito, muito importante. Até porque hoje temos muitas pessoas, né, até na faculdade, nos locais, que têm alguns traumas referentes à questão de uma questão matemática, de problema, até pela forma a qual foram, alguma vez na vida ela errou alguma coisa, a forma que foi colocada para ela, que foi corrigida, isso também pode ter afetado. Então, até essa questão é muito importante. Sempre trabalhar no tempo da criança. Nós sabemos que, diferente do português, né, da literatura, a matemática é sempre aquela matéria que a criança, 90% das crianças tem mais dificuldade. Então, é sempre trabalhar no tempo da criança, colocando coisa a qual você sabe que são capazes. Inclusive, não é você colocar uma atividade com uma criança que você sabe que elas não vão dar conta. Então, trabalhar de acordo com a sua turma. Por isso que é importante a percepção do professor com a sua turma, a interação, porque vai trabalhar sempre de acordo com no caminho a qual a turma dela está. Sim, exatamente. Então, o professor tem que conhecer a turma, né? E a importância, gente, a gente percebe o tempo inteiro como que a intervenção e o papel do professor é fundamental. Então, o professor ele tem que ter realmente esse conhecimento da turma, os objetivos daquela atividade, para ele conseguir intervir e, de fato, desempenhar o seu papel e a sua função, que para o desenvolvimento da criança, né, do sujeito, é fundamental o papel do professor. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Então, obrigada, João Vitor. E com a apresentação desse grupo, a gente finaliza a apresentação de todos os trabalhos. Antes de eu voltar para o PowerPoint inicial da nossa aula, eu queria só completar aqui a chamada,
As Amandas estavam todas presentes? Porque agora, por exemplo, eu estou vendo a Amanda Campos. Sim, estavam todas, pelo menos as do meu grupo. Campos, Rosa e Dias. Então, Campos, Dias e Rosa estava. E a Amanda Victória? Eu acredito que estava também. Ela apresentou? Foi ela que apresentou? Tá. Ana Beatriz, eu não vi Ana Beatriz, né? Ana Beatriz não estava. Ana Luísa, sim. A Beatriz tentou entrar e não conseguiu, tá? Tá. Ana Luísa estava, Antônio, Bruna, não. Daniel também não. Ellen estava, Fabiana Paula estava. Gabriela Felícia apresentou, inclusive. Gabriela Leite também estava, não estava? Acho que Ela a Gabi estava, sem microfone. professora. Tá sem microfone e a internet dela tá horrível, só cai. Mas eu a vi aqui na aula. A Graziele está, Isabela também está, João Vitor, Julie, Karina está, não está? Tá. Lohane está, Luana, Ludmila, Mayra estava? Mayra? Ô, professora, ela falou no grupo que estava sem internet, que estava caindo toda hora, que ela não estava conseguindo entrar também. Mayra eu não a vi hoje, não. Maria está aqui. Marilda também. Neila também. Raquel. Regiane não, né? Renata sim. Rosalina, Silvia, Sônia e Tamires não, né? Então, ótimo. Tá, então, dando continuidade ao PowerPoint que eu comecei comentando sobre ele na nossa aula, vamos voltar lá para ele. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Sim. Vocês preferem assim ou assim? Peraí. Assim. Assim? Sim, Tá. Então, a nossa primeira parte da aula foi cumprida e eu não sei se eu vou conseguir fazer a segunda hoje, porque essa segunda parte eu queria apresentá-la, assim, ela não é muito grande, mas eu queria apresentar com calma para vocês entenderem, mas vamos ver se vai ser possível. Então, a respeito do... Está cansativo, professora. Pois é. Não vai entrar, não. É cansativo, eu acho melhor deixar isso aí para outro dia. Eu também Tá, acho, opinião, já deu né? horário. Tá, então vamos só finalizar aqui, porque são assuntos importantes, não vai ficar um pouco perdido. A respeito do portfólio, que eu queria ver com vocês como é que está a questão da confecção do portfólio, porque eu estou percebendo que não vai ser provavelmente possível vocês conseguirem fazer isso coletando a escrita das crianças. Então, eu acho que, infelizmente, vocês vão ter que tirar imagens igual desses livros que eu tenho, desses textos que eu tenho passado para vocês lerem, ou então escritos da internet. Eu tenho algumas fotos aqui de que meus alunos escreveram, eu também posso compartilhar com vocês, porque, não, né, como está todo mundo isolado em casa, não tem como, né, fazer essa atividade com a criança. Mas, ainda assim, dá para fazer análise da escrita, falar dos avanços, de qual que é o papel, qual seria a intervenção para aquele estudante. Então, as outras coisas dá para fazer, né? Só não dá para fazer realmente a escrita ali com a criança, tá bom? E me parece que tem algumas pessoas aqui da sala que têm filho pequeno, ou neto, não sei, sobrinho. Então, quem puder também compartilhar, igual outro dia uma de vocês mandou no meu WhatsApp, até perguntando, em que nível que ele está? Quem puder compartilhar com as colegas também seria interessante para facilitar para todos, tá bom? E voltando aqui ao assunto do blog, vou tirar aqui o compartilhamento um pouco, que eu queria ver com vocês, o que vocês sugerem do nome, que na aula passada até o Daniel deu mais algumas ideias, depois a Gabi deu uma outra ideia, então eu queria fazer uma votação aqui rapidamente sobre o nome que vocês acharam mais adequado,
que vocês acham? Porque eu já queria começar postando a sequência didática de vocês lá. Pode ser assim? Ou vocês depois querem colocar o voto de vocês no grupo? Então, gente. Lá e a gente vota no grupo. No grupo? Todo mundo está presente, né, no grupo? Ô, professora, sim. Por que quem não está aqui já vota de uma vez para não fazer aquela bagunça no grupo? E quem não está na aula, vota lá no grupo. Aham. Pensando já, porque senão fica uma bagunça de um mandando uma coisa, outro mandando outra coisa, até fazer a contagem já era. Tá. Posso dar outra sugestão? Oi? Posso dar outra sugestão? Pode. Por que a senhora não faz um formulário do Google com os nomes e aí a gente preenche e manda para a senhora? Ou dá muito trabalho? Não, até que não. É só Eu acho mais prático, não. Verdade. É até bom e evita... Não tinha pensado nisso. É verdade, porque eu ponho os nomes lá como opções, a pessoa marca e sai para mim como um gráfico. E o que for mais votado. Não, pode ser, Raquel. Foi Raquel que deu essa ideia, né? Gostei. Oi. Ótimo. E uma outra questão que eu queria conversar com você sobre o blog é como que a gente vai fazer assim para postar as atividades? Eu ficaria responsável ou alguém vai me ajudar? O Antônio tinha se disponibilizado, igual eu queria fazer um texto introdutório lá para explicar qual seria assim, a função do blog, igual a Gabi. O nome que a Gabi sugeriu, ela colocou lá toda uma justificativa para o nome. Então, eu acho legal a gente ter uma introdução explicando qual que é o objetivo desse blog, o porquê daquele nome. Então, eu precisava, inclusive, de uma pessoa para escrever essa introdução. E depois eu vou trazer, né, claro, as minhas contribuições, o grupo também vai trazer, e colocar lá como autoria, inclusive, dessa pessoa que fizer a escrita principal. Então, quem se habilita, quem quer ajudar, nessa parte mais, assim, de prática mesmo. Eu posso ajudar, professores. Então, ótimo. Eu não entendo de vai ajudar. Se precisar escrever alguma coisa, eu posso ajudar também. Então, ótimo. Gabi e Raquel? E o Antônio? Então, ótimo. Aí, Gabi, você, Raquel e o Antônio, a gente vai conversando para ver, para a gente colocar logo esse blog em andamento, que eu já fiz lá a primeira introdução lá, já fiz como é que fala? Já coloquei senha e tal, mas aí tem que pôr a nossa cara, né? Colocar imagens, essas coisas assim, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida sobre portfólio, sobre o blog? Tem alguma outra sugestão? Então, vou fazer o formulário e compartilho e mando para vocês pelo WhatsApp e vocês respondem para a gente ter a resposta aí. Vou tentar fazer isso agora, quando acabar a aula, tá bom? Ô, professora. Oi? Eu tenho uma dúvida. Sobre o portfólio. Esses resumos têm que constar no anexo? Ou fica critério? Sim. Tá. Até no anexo, por favor. Deixa eu só recapitular aqui para ver se meu portfólio está faltando alguma coisa. Tem que, nos anexos, os jogos da sequência didáticas e os resumos. E os resumos. Tem mais uma coisa também que eu coloquei, depois eu vou ver o que é. É que eu não estou com ele aqui agora. Mas não entendi. Então, os resumos sem constar. Só para mim. Isso. Entendi. Professora. Sim. Queria te fazer um pedido. Pedir que a senhora dê uma diminuída nas frequências desses trabalhos para a gente poder mexer no portfólio, porque já tem um próximo trabalho, que é o da síndrome e tal, e tem o portfólio, tem gente que não parou. Então, assim, só uma sugestão mesmo, um pedido. Mais um pedido do que uma sugestão, na verdade. Eu entendo, Amanda, isso que você está falando. Só que, por exemplo, essa apresentação de hoje, eu tenho, acho que, mais de 3 aulas ou 4 que eu solicitei essa apresentação. E essa apresentação seria, por exemplo, só mesmo
você falar do texto para os seus colegas, para que todos não tenham que ler o mesmo texto. Eu entendo dessa grande quantidade de atividades que todo mundo tem para fazer, mas eu tento filtrar o máximo possível, mas a gente também não pode deixar de lado o principal, que é a nossa aquisição e construção do conhecimento. Então, tem coisas que eu acho, assim, de extrema importância. E se a gente for contar, assim, no dedo, quantos textos mesmo eu dei, quantas coisas assim, eu pedi, nem foi tão pesado assim, se a gente for parar para pensar. Inclusive, na próxima aula, a ideia é a gente desenvolver uma atividade prática, mas que eu vou dar o tempo para vocês fazerem isso durante a aula, entendeu? Para vocês não terem mais um a fazer durante a semana em casa. Porque como eu acredito, assim, que não vai dar tempo da gente desenvolver a prática com os meus alunos, porque não tem nem previsão de retorno, parece que se tiver um retorno, assim, vai ser início de junho, e a nossa última aula já é no dia 15 de junho. Então, eu não sei se a gente vai conseguir, se conseguir, ótimo, mas eu acredito que não. Então, eu estou pensando num plano B, para a gente não deixar também de lado a nossa prática, que é a proposta dessa disciplina. Né? Então, estou tentando assim, fazer o máximo possível de forma que a gente consiga aproveitar as nossas aulas para desenvolver isso. Mas, infelizmente, tem coisa que às vezes fica um pouco assim complicado. Que se a gente não conversar, não dialogar, não apresentar, a gente realmente não vai conseguir sair do lugar, né? Mas é bom vocês irem dando esse retorno, esse feedback, para a gente pensar em estratégias para facilitar para todo mundo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma outra sugestão? Eu só quero fazer uma pergunta. Sim. Não tem nada a ver com nada que a gente está falando. Mas eu fiquei na dúvida. Quantos pontos que a senhora distribuiu como trabalhos nesse primeiro bimestre? Na verdade, ficaram 500 pontos do trabalho da sequência didática, que eu, inclusive, lancei hoje. Os outros 500 pontos foram distribuídos ao longo das aulas. Aí vocês vão ver lá que, por exemplo... Tá eu vi escrito lá, eu queria saber. Tô sim. Eu quero dizer... Aí tem, por exemplo, 100 pontos da síntese que vocês desenvolveram da sequência didática. Só que os 100 pontos da síntese foi a única pontuação que eu tive que jogar para o segundo semestre, porque não cabia mais no primeiro, entendeu? Tá. Então, talvez isso que você esteja confundindo um pouco. Então, tem o quadro lá do autoconhecimento, da apresentação. Tem o dia que a gente fez uma discussão dos textos também, que foi uma aula presencial. E depois as outras aulas foram virtuais. Aí teve síntese, aquele da autobiografia, 100 pontos da autobiografia. Sim. Aquele primeiro dia lá também se deu ponto? Isso, exatamente. Então, ao todo, a senhora distribuiu esse bimestre 1.000 pontos de trabalhos. Tipo assim, trabalho de atividade... Não, entendi, sem problema. 1.000 pontos. Entendi. E no segundo semestre, se eu não me engano, são 2.500 pontos ou 1.500, agora eu estou em dúvida. Mas é mais ou menos isso, eu acho que é 1.500, porque são 2.500 no final, eu acho, da sua matéria. E na próxima aula, a ideia é eu trazer também delineado o que vai acontecer nas próximas aulas. Eu não quis, assim, fechar um cronograma, porque eu fiquei na expectativa da gente voltar para a aula presencial. Mas eu acho que isso não vai ser uma coisa que vai acontecer. E a prova, professora, você vai colocar quando? Eu vou retornar para vocês a nota até segunda-feira. Segunda-feira na nossa aula vocês já vão saber a nota de vocês. Tá bom. Mas, pelo que eu vi, tá muito tranquilo. Todo mundo, assim, foi bem, assim, aparentemente, né? Tava tranquila a prova. Que bom. Sinal de que vocês estão aprendendo, então, né? A avaliação não avalia só o aluno, não, avalia o professor também. Isso é verdade. Mas foi tudo dentro do estudado mesmo. Pois é. Então, ótimo. Mais alguma dúvida? Querem conversar mais alguma coisa?
Então, ótimo. Queria só finalizar com vocês, trazendo um poema-problema, que eu até deixei lá como sugestão de leitura, mas não sei se todos leram, né? Mas é só para vocês virem como que a gente pode pensar realmente no português e na matemática de uma forma interdisciplinar. Então, esse poema-problema aí é A Bicharada Machucada. Poema-problema é um livro que traz vários problemas, só que em forma de poema. Então, olha só como é que dá para a gente trabalhar gênero textual, depois eu posso pedir para a própria criança criar o seu poema. Então, tem esse N possibilidades. Você pode pedir para ela ilustrar aquele problema, resolver com desenho. Então, tem muitas possibilidades para uma coisa assim que parecia simples, que eu não me lembro se foi a Luana que falou isso, que a gente não precisa ter muitas ideias mirabolantes, né? Que às vezes, na simplicidade, a gente consegue desenvolver ali várias habilidades com o estudante. Então, olha aí, ó, bicharada machucada. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes em cada mão. Todo corte, ferido ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, de quantos curativos vamos precisar? Então, olha só que interessante, né? Até a gente fica com vontade de resolver esse problema. Então, é isso. Boa noite para todos e até a nossa próxima aula. Até. E eu vou mandar, então... Boa noite, professor. Um abraço. Boa noite. Abraço. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite, Carla. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.